Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as evidências da estabilidade do benzeno. Para isso, eu quero mostrar para vocês essa reação que está aqui, tá? Aqui é a representação de uma reação do 1,3,5-hexatrieno na presença de bromo, tendo como solvente o tetracloreto de carbono. Quando a gente coloca essas duas substâncias na presença uma da outra, o que acontece? Essa água de bromo, que é levemente acastanhada, ela vai perdendo a coloração. Então, uma das evidências dessa reação é o descoloramento da água de bromo. Agora, veja só, se eu colocar essa mesma água de bromo na presença do benzeno e não mais nesse alqueno de cadeia aberta, mas sim nesse alqueno de cadeia fechada, que é um cicloalqueno, que é o 1,3,5-ciclohexatrieno, que é o benzeno, né? Então, sabe o que vai acontecer? Mesmo que seja na presença de tetracloreto de carbono, não acontece nada. Nenhuma reação é observável. Mas se eu colocar esse mesmo reagente na presença de brometo de ferro 3, aí sim essa reação acontece e dá como produto o benzeno substituído mais o ácido bromídrico. Então, a primeira evidência da estabilidade do benzeno é que ele não é atacado, quer dizer, que ele não reage com halogeneto, um bromo aqui que é o halogeneto, enquanto que se esse mesmo alqueno, só que agora de cadeia aberta, reage prontamente com água de bromo na presença de tetracloreto de carbono. Já o benzeno não reage. Então essa é a primeira evidência que eu queria falar para vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre uma evidência termodinâmica. O que seria isso? Então olha só, eu coloco esse ciclohexeno na presença de hidrogênio. Quando a gente faz essa hidrogenação, nas condições adequadas, é liberado 120 kJ por mol de ciclohexeno utilizado. Então é assim, escute bem o que eu vou falar. Se uma dupla ligação libera 120 kJ por mol de calor, então se eu tiver duas duplas ligações aqui, espera-se que libere 240 kJ de calor. O dobro de quantidade de calor que foi liberado quando só tinha uma dupla ligação. Então dá uma olhada para isso aqui, ó. Então, aqui está a quantidade de calor liberado esperado, ou seja, 240 kJ de calor que é liberado. Mas o que foi observado? Foi observado que foi liberado não 240 kJ de calor, mas 232. Então, era esperado 240, liberou 232. Por que 240? Porque 240 é o dobro de 120. Mas tudo bem, liberou 232, está ali perto daquilo que era esperado. Agora, veja no caso em que temos três duplas ligações. Se tivesse só uma dupla, 120. Como tem três, o esperado é tudo isso que aqui está, ou seja, 360 kJ de calor. Mas quanto que foi observado de fato? Foi observado que foi liberado 208 kJ de calor. Ou seja, aqui liberou menor quantidade de calor do que quando comparado com duas duplas ligações. E como que é chamada essa quantidade de calor que foi liberado? Essa que não foi liberado, me desculpe, que não foi liberado. Como que é chamado isso? Isso é chamado de energia de ressonância do benzeno. Na verdade, o benzeno não está nessa altura aqui. Onde que está o benzeno? Ele não tem essa quantidade de energia interna. A energia interna dele é menor. Quanto que é essa energia interna? É essa quantidade que está aqui, ó, 208 kJ. Então, a energia interna do benzeno é menor do que o que era esperado. E essa estabilização que eu acabei de falar para vocês, essa quantidade de calor que realmente tem o benzeno, que é 208 kJ por mol, que é liberado quando se faz a hidrogenação, se subtraído a quanto era esperado, dá 152. E essa diferença, que é 152, a gente chama de energia
de estabilização pela aromaticidade do benzeno. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a estabilidade do benzeno. Até o próximo vídeo.